Oi, então, como que a constelação familiar surgiu? Esta é a pergunta. Então, desde que Freud percebeu há 100 anos que mente e corpo físico poderiam ser estudados separadamente e eventualmente tratados e eventualmente curados, e depois, na sequência, Jung observou memórias, sonhos, percebendo a humanidade e, ao mesmo tempo, a transcendência do ser humano. Uma série de pessoas, grande parte médicos, outros apenas estudiosos, foram desenvolvendo métodos que trouxessem mais conforto para as imensas dores emocionais das pessoas. Eu sou Virgínia Portugal e me vi com grandes conflitos de alma que me causavam dores desde a adolescência. Foi assim que, desde os 19 anos, comecei a me tratar com psicanálise, parapsicologia, psicanálise tanto em grupo quanto individual. Até que conheci Bert Hellinger e a constelação familiar, e obtive muito mais clareza e expansão para a causa das minhas dores, felizmente. Voltando para o tempo em que Freud, Jung, William Reich, onde os aspectos da personalidade começavam a ser mapeados, esses estudos foram aceleradamente sendo testados e resultados positivos sendo obtidos. A partir daí, houve a percepção que o indivíduo não poderia mais ser estudado sozinho, mesmo que já houvesse uma integração entre mente e corpo. Alexander Lowen trabalhou bastante com o corpo, e mais tarde Pierre Racos, com quem Hellinger, inclusive, fez terapia, a Core Energetics, e trabalhou junto. Esses pensadores que se desenvolveram no espaço de tempo entre Freud e Hellinger perceberam que o meio, o ambiente ou o sistema, que significa o conjunto de elementos interligados entre si que se influenciam, tem total ascendência e intervenção sobre cada um dos indivíduos. Isso significa que somos a expressão de todo o nosso sistema familiar ou de qualquer grupo onde estamos inseridos. Surge, então, a terapia sistêmica, que uma das precursoras é a minha xará, a Virginia Satir, que montou seu grupo de trabalho em Esalen, na Califórnia, e dizia que a família é um microcosmo. Ao saber como curar a família, eu sei como curar o mundo. Depois dela, Virginia Satir, que é considerada a mãe da terapia familiar, muitos outros terapeutas trabalhavam com grupos de pessoas. Mesmo o Arthur Janov, com o grito primal, que influenciou vários grupos musicais, como Tears of Fears, o Primal Scream e o próprio John Lennon. Ivan Bozormeni-Nagy, também como Virginia Satir, incluía membros de várias gerações para tratar as problemáticas dentro do sistema familiar. Jirina Prekop, a tcheca, que tive o prazer de conhecer aqui no Brasil, inventou a terapia do abraço, onde alguém muito próximo do cliente o continha fortemente enquanto sua dor era revivida. Hellinger ofereceu vários workshops junto com sua amiga Jirina, e quando participou de um encontro com Thea Schoenfelder, ele percebeu que ali ele poderia criar algo novo que mudaria a percepção das relações humanas.
Hellinger percebeu que os vínculos por ódio eram tão igualmente fortes que os vínculos por amor. Percebeu que muitas vezes era necessário sustentar a consciência pesada para romper com um círculo de pertencimento que impede o crescimento do indivíduo. Tal qual a criança que é conduzida para a escola sempre com o pai ou a mãe a acompanhando. E um dia ela fala: não quero mais, eu vou para a escola sozinha. Este é o rompimento necessário e saudável, bem saudável, mesmo que desagrade pai e mãe, que querem proteger. A consciência pesada da criança de contrariá-los é um passo em direção à vida, ao crescimento e a criar mais. Hellinger, que eu conheci quando ele tinha 73 anos, me fez perceber que minhas dores vinham de uma separação de minha mãe quando eu tinha apenas 2 meses de idade, porque ela teve uma doença grave. Isto me capacitou, apesar de carregar muita dor, por longos anos a lidar de frente com a rejeição. E não por acaso sou mãe adotiva. Aprendi a lidar com o abandono, a rejeição desde bebê. Isso me deu ferramentas para auxiliar as pessoas nas suas ansiedades, medos, angústias, pensamentos suicidas, que são sempre relacionadas à fantasia de exclusão do grupo de origem. Dores essas repaginadas em separações afetivas, perda de emprego, expulsão do grupo de amigos, cancelamento nas redes sociais, modernamente falando. A observação de que todo o sistema influencia no comportamento do indivíduo não é uma inovação de Bert Hellinger, pois a terapia sistêmica já estava se formando quando ele frequentava os consultórios de psicanálise e workshops na Áustria, Alemanha e na Califórnia, nos Estados Unidos. A grande novidade que Hellinger nos trouxe foram os emaranhamentos com situações do passado. Foi a percepção que estamos representando dores de antepassados doloridos, que não foram devidamente acolhidos no grupo familiar porque as crenças eram de exploração, de exclusão do diferente, de incômodo com aqueles que eram julgados inferiores. No inconsciente grupal, todos têm o mesmo direito de pertencimento. E nossos infortúnios de hoje alertam todo o sistema que há algo que precisa ser reconhecido, honrado, olhado com atenção. E como sabemos que antepassado ou que evento é esse aos quais nossas dores se referem? Justo através da constelação familiar. É quando o campo é colocado que emoções e insights surgem nos representantes. E esses movimentos revelam o que está escondido e quem está ligado a quem. A constelação familiar é uma radiografia de eventos traumáticos da família ocorridos ao longo de décadas e às vezes de séculos. Para os facilitadores treinados, é transparente e revelador o que conduz à solução. Então, esse surgimento da constelação familiar foi através de uma percepção de Hellinger no final do século XX, por volta de 1980, de que os acontecimentos atuais estão vinculados a acontecimentos dos nossos antepassados.
E então ele pôde perceber que existem leis sistêmicas que regem esses relacionamentos humanos e que, ao tomar no coração essas leis e perceber essas dores que foram do passado, mas que se revelam no presente através de descendentes. Dessa forma, surgiu a constelação, mais ou menos 100 anos após a primeira percepção de Freud de começar a mapear o inconsciente. Espero você para as nossas mentorias, cursos de constelação e para as constelações, para que possamos ampliar cada vez mais consciência.